Olá, meu nome é Isabela, eu sou estudante de Ciências Biológicas da Unesp de Botucatu e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade de ecossistemas, biomas e ecossistemas, parte 1. Bom, nessa sequência de vídeos, a gente já falou a respeito da nutrição do organismo e hábitos alimentares, já falou um pouquinho sobre consumo consciente e reciclagem. Nós já tratamos anteriormente a respeito da forma, estrutura e movimentos da Terra. E agora a gente vai entrar em um tema bem interessante, que é conhecido como a diversidade de ecossistemas. Essa aula, ela foi dividida em duas partes, para que o tema fique mais completo e a gente consiga abordar todos os tópicos essenciais para que vocês devem aprender. Mais para frente, também será postada uma videoaula de fenômenos naturais e impactos ambientais e uma com o tema efeito estufa. Se você está aqui, você deve estar se perguntando o porquê essas microaulas estão sendo feitas. Porque é uma forma de estudo, uma forma de vocês estudarem de uma forma um pouco mais resumida, serve para estudar, revisar a matéria antes da prova, ou com uma forma mais de resumir a matéria e também para vocês terem esse material para caso futuramente vocês precisem consultar alguma coisa. Bom, antes da gente iniciar, é necessário trabalhar alguns conceitos gerais a respeito desse tema. Existem alguns pilares que devem ser entendidos antes de entrar na temática, para que vocês consigam entender de uma forma mais clara o que está sendo falado. Então, primeiramente, a gente pode se perguntar: o que é um ecossistema? Um ecossistema é uma comunidade de organismos que está em conjunto com o seu ambiente físico. Então, são organismos que estão em determinado local e essa junção forma um ecossistema. Mas e a comunidade? A comunidade são todas as populações de todas as espécies que vivem juntas em uma determinada área. Bom, então, resumindo, um ecossistema são os organismos mais um ambiente físico. Em contrapartida, essa comunidade é apenas um grupo de organismos que está localizado em uma área. E os biomas, que a gente escuta tanto falar, né? Bom, os biomas, eles são simplesmente grandes áreas geográficas que são agrupadas de acordo com a vegetação e climas similares. Alguns biomas, agrupam ecossistemas que possuem características similares. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar da Mata Atlântica, né? E o bioma da Mata Atlântica engloba o ecossistema do manguezal, por exemplo. Então, biomas são unidades maiores e ecossistemas são unidades menores. Os biomas abrigam diferentes ecossistemas e a gente vai entender mais sobre isso mais para frente. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês darem uma olhadinha e ficar um pouco mais claro de uma forma mais visual. Aqui a gente tem um exemplo de um ecossistema. Então, a gente consegue analisar que os organismos estão em determinado ambiente e essa junção de ambiente mais os organismos origina o ecossistema. Em uma escala menor, a comunidade são todas as populações, igual eu havia colocado aqui, todas as populações de todas as espécies que vivem juntas em determinada área, como é este caso. E população é mais uma unidade menor, e também temos o organismo, que é simplesmente ele isolado. E, afinal, o que são componentes bióticos? Também é interessante saber, porque componentes bióticos e abióticos é muito falado hoje em dia. Então, se a gente analisar a origem da palavra, bio significa vida, e biótico seria, então, relativo à vida. Como, por exemplo, os seres humanos, as plantas e todos os
componentes vivos do local. Já os componentes abióticos por exemplo, a umidade, o sol, o pH, o solo, ou seja, são os aspectos físicos, químicos e físico-químicos de um ambiente. Então, a gente pode entrar no tema propriamente dito para falar um pouquinho a respeito de como são os ecossistemas. Bom, os ecossistemas são incrivelmente variados. O Brasil tem uma riqueza imensa e devido à sua extensão territorial também, mas a gente tem muitos recursos e é de se orgulhar. E em relação aos os ecossistemas, a gente pode classificá-los como floresta amazônica, aqui em verdinho, zona dos cocais, aqui, caatinga, campos cerrados, localizados aqui nesse rosinha, Pantanal, Mata Atlântica, manguezais e restingas, que está nessa parte mais costeira do Brasil, os pampas, que são essas áreas aqui, e a mata de araucária. Aqui eu trouxe dois tipos de mapa para serem diferenciados: o mapa dos biomas e o mapa dos ecossistemas. Porque como nós estávamos conversando durante a aula, o mapa, os ecossistemas, eles podem ser englobados dentro dos biomas. Ou seja, a lista de ecossistemas é muito maior que a lista de biomas, porque, como a gente havia conversado, existem mais de um ecossistema que está englobado em um bioma, porque o bioma é uma unidade maior que os ecossistemas. É muito importante deixar isso claro. Então, se a gente analisar aqui o mapa dos biomas, a gente consegue perceber que existe a Amazônia, muito conhecida, o bioma do Cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma Caatinga, aqui em vermelho, o Pampa, aqui, bem no Rio Grande do Sul, e o Pantanal, aqui, que pega uma parte do Mato Grosso e uma parte do Mato Grosso do Sul. E aqui, como eu havia comentado, o mapa dos ecossistemas tem todos esses ecossistemas aqui. Então, é uma lista um pouco maior. Bom, então, bora caracterizar os biomas? Antes de falar a respeito dos biomas, eu queria dizer que eu trouxe diversas fotos aqui para vocês, ó, a respeito de cada bioma, para ficar um pouco mais fácil de visualizar quais são as características e para vocês relembrarem também que vocês já viram esses biomas em outros lugares e também a parte visual é muito importante nesse momento. Aqui no cantinho, para vocês se situarem, então, eu coloquei um mapa, então a gente vai começar pela Amazônia, aqui nessa área. Então, o bioma da Amazônia possui certas características padrão. E ele é o maior de todos os biomas brasileiros. E dentro desse bioma, há diversos ecossistemas, porque se vocês analisarem, é uma área muito grande aqui, né? Então, ele abriga diversos ecossistemas. O bioma da Amazônia detém a maior bacia hidrográfica do mundo, que é conhecida como a Bacia Amazônica. O clima de lá é caracterizado como clima quente e úmido. E a vegetação, ela pode se dividir em 3 tipos: mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. O que isso quer dizer? Que existem 2 períodos nesse bioma: o período de cheia e fora do período de cheia. Esses 3 tipos de vegetação estão relacionados a quando há o período de cheia, essas áreas são, digamos que, inundadas. Então, por exemplo, fora do período de cheia, há a mata de terra firme intacta, a mata de várzea aqui também, e a mata de igapó, que
está entre o nível normal do rio. Quando há o período de cheia, chove, há essa inundação e a mata de várzea e a mata de igapó, elas são inundadas. E a mata de terra firme, como já diz o nome, terra firme, ela mantém-se intacta. Então, quando vocês ouvirem falar de mata de terra firme, de várzea e mata de igapó, lembre-se que isso se refere ao bioma da Amazônia, tá? E lembrando também que é muito importante vocês conhecerem a bacia hidrográfica da Amazônia. Também existe o bioma cerrado, nesse amarelinho aqui, vindo um pouquinho mais para baixo nessa área. Aqui a gente pode ver que existem árvores que são mais esparsas, que possuem o tronco mais retorcido. Aqui são exemplos de vegetações que são comuns nesse bioma do cerrado. E falando um pouquinho das características, o bioma do cerrado também é conhecido como savana brasileira. Então, se vocês ouvirem o nome savana brasileira, está relacionado ao cerrado. E também possui grande diversidade e potencial aquífero, ou seja, abriga as nascentes dos principais rios brasileiros, ou seja, 9 das bacias hidrográficas existentes no Brasil estão localizadas nesse bioma. O clima de lá é o tropical sazonal e a vegetação, como eu havia comentado, ela divide-se em árvores baixas, esparsas, os troncos são retorcidos, as folhas grossas e as raízes longas. Existe bastante gramíneas e arbustos nessas áreas também. Voltando aqui, só para retomar, nessa imagem aqui vocês conseguem perceber que as árvores são realmente esparsas, os troncos são retorcidos e as árvores, elas são baixas, tá? Ó. Falando um pouquinho da Mata Atlântica, se vocês analisarem, o bioma do Cerrado para a Mata Atlântica é diferente. Então, se vocês, só de olhar a foto, vocês conseguem diferenciá-los. A Mata Atlântica, o bioma da Mata Atlântica está caracterizado aqui, está localizado aqui, desculpe, nessa área azul aqui. E compreende a região costeira do Brasil. Se vocês olharem aqui na setinha, vocês vão perceber. Então, compreende a região costeira do Brasil e, infelizmente, resta menos de 10% da mata nativa. Ou seja, é importante a gente saber disso para que a gente consiga ter uma ideia do que está acontecendo no nosso país. Nós estamos tendo muito desmatamento, nós estamos tendo uma destruição massiva de áreas nativas e é o que está acontecendo nesse bioma. Dentre a mata nativa, resta apenas 10%, então é algo muito triste de se ver. E também, aqui, ele possui um potencial aquífero muito grande, porque 7 das bacias hidrográficas que alimentam os rios São Francisco, Paraíba do Sul e Paraná estão localizados nesse bioma. Esse bioma possui um clima tropical úmido, por conta das árvores, da vegetação, e a vegetação é extremamente diversificada. Por quê? Porque existem árvores de médio porte, de grande porte, as copas, elas tocam-se. Então, se as copas tocam-se, vocês conseguem analisar que existe uma floresta contínua por conta disso. Então, para retomar, a gente já falou da Amazônia, a gente já falou do Cerrado, aqui em amarelinho, com os troncos retorcidos. A gente falou da Mata Atlântica. E agora vai falar da Caatinga. Caatinga também é diferente, se você prestar atenção, você consegue caracterizar pela algumas fotos. E é considerado o bioma mais seco. Por que o bioma mais seco, Isabela?
É considerado bioma mais seco porque há baixos índices pluviométricos, ou seja, não chove muito. Se não chove muito, você consegue imaginar que chega um momento que os rios secam. Então, uma característica desse local é que possuem rios desse bioma, na verdade, é que, que esse bioma possui rios intermitentes. Rios intermitentes são rios que secam durante um período do ano, com exceção do Rio São Francisco. E os rios perenes são aqueles que continuam o seu ciclo normal, o seu curso, durante o ano inteiro. Neste caso, por conta desse baixo índice pluviométrico, esse bioma da Caatinga possui rios que secam durante um período do ano e também relacionado a esses baixos índices, a gente consegue analisar um clima semiárido. As árvores, elas são baixas e tortuosas, os arbustos possuem arbustos e cactos, e entre as principais características desse bioma, a gente pode identificar o xeromorfismo. O xeromorfismo é nada mais, nada menos que uma adaptação das plantas para a sobrevivência em regiões que possuem pouca disponibilidade de água e o clima seco. Então, a natureza, ela segue de forma a fazer, não dar um jeito, mas se adaptar às condições em que ela está exposta. E a gente consegue ver isso aqui na caracterização do xeromorfismo, por conta dessa adaptação para a sobrevivência das plantas nesse local, nessa região, com pouca disponibilidade de água. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Pampa, que está localizado aqui. E vocês conseguem perceber que existem muitos campos. Por isso que essa região, esse bioma, é conhecido como Campos Sulinos. E também essa região possui um alto potencial hidrelétrico, com um clima temperado subtropical. E como a gente estava falando dos campos e tudo mais, a vegetação é campestre, geralmente uniforme e plana. Agora, para falar um pouquinho mais sobre o último bioma dessa aula, que a gente vai falar um pouco sobre o Pantanal, localizado aqui na setinha onde eu estou apontando. Bom, o Pantanal, ele é conhecido como uma das planícies, uma das maiores planícies alagadas do mundo, e é o menor bioma em relação à extensão territorial. Esse bioma, ele abriga a bacia hidrográfica do Rio Paraguai e, em relação ao clima, possui clima tropical. Bom, a vegetação desse local, desse bioma, é muito diversificada. Por quê? Porque possui grande influência de outros biomas. E também a gente precisa considerar que existe o encharcamento do solo durante um período do ano. Porque, como eu havia comentado aqui, é uma das planícies, uma das maiores planícies alagadas do mundo. Então, por conta desse encharcamento durante o período do ano, isso também influencia na vegetação, fazendo com que haja uma grande diversificação dessa vegetação. Como a gente consegue ver aqui nas fotos, a gente consegue ver arbustos, a gente consegue ver árvores maiores, árvores menores. E para tratar desse tema, é muito importante saber não somente as características desses biomas, mas também a respeito dos animais que estão presentes nessa área, da biodiversidade e os recursos que estão presentes nos biomas. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode acessar a segunda parte da aula, que é chamada Diversidade de Ecossistemas, Riqueza e Diversidade Brasileira, parte 2. E é importante destacar também que este tema, ele pode ser abordado de diferentes formas. Nessa microaula, a gente falou um pouquinho sobre as características dos biomas,
mas a gente vai dar continuamento com o tema, falando sobre os recursos dos animais, a biodiversidade desses biomas, e também é possível abordar de forma a falar da influência do homem nesses locais. Porque, como eu havia falado, a gente tem que ter orgulho. O nosso país, ele tem uma grande biodiversidade. Mas o que acontece é que, devido à ação antrópica, ou seja, devido à ação do homem, da nossa influência no meio ambiente, isso está se perdendo cada vez mais. Há cada vez mais espécies extintas, há cada vez mais destruição, há muita seca, há muita queimada. Então, é necessário prestar atenção nessas questões. Então, muito obrigada pela atenção. Se você possuir alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail rubioisabela05@gmail.com. Muito obrigada e espero que vocês assistam a próxima parte da aula e também entrem em contato com o outro tópico que pode ser relacionado com esse tema, que é fenômenos naturais e impactos ambientais, que está super dentro do tema ecossistemas. Muito obrigada.